porque já no primeiro tempo foi goleado, o Palmeiras dominou o Internacional dentro do Allianz Parque e venceu por 4-1, hat-trick do homem, Vitor Roque, o Tigrinho. Deu um show, mas o ataque do Palmeiras no primeiro tempo, Ivan, foi de babá. O ataque, acho que não só o ataque, como o meio-campo, foi um Palmeiras muito intenso, com 1, 2, 3 minutos de jogo. Concentrado, buscando realmente o gol. O Palmeiras não deixou o Internacional jogar, né? O Inter teve até esboçou uma tentativa de reação em um momento ali, mas impossível, né? O Palmeiras muito rápido, com ataque muito objetivo, com os jogadores pelos lados do campo também fazendo grandes jogadas. Então, assim, o Inter não respirou. O Palmeiras construiu um resultado que foi incontestável, né? O Inter, eu acho que surpreendeu com o gol logo no começo. O segundo gol, passe por cobertura ali do Flaco, o Vitor Roque entrando livre. Então, assim, você percebe que são jogadas construídas, jogadas muito inteligentes, jogadas rápidas. Foi uma vitória do Palmeiras, assim, que ali teve o terceiro gol ali. O Rocher bateu roupa e aí não perdoa, né? O Lucas Evangelista ali só teve o trabalho de guardar. E o quarto gol, o Palmeiras parecia jogo de ataque contra a defesa. Era treino. Hoje foi um treino. Um belo retorno do Palmeiras no Brasileiro. Vamos escutar João Martins, porque Abel Ferreira estava suspenso, então é ele quem fala na coletiva. É um campeão, são momentos destes que nos fazem também, enquanto homens e seres humanos, gostar de andar aqui, de trabalhar todos os dias, muitas vezes passar mais tempo com eles do que com as nossas famílias, e é por momentos como este que às vezes tudo faz sentido. E nós saímos de coração cheio porque no fim conseguimos fazer todos nós um pouquinho a nossa função e ajudá-lo a passar por este momento que ele passou hoje. Mas 99% é fruto dele, do trabalho dele. Muitos não iriam conseguir, muitas pessoas comuns. Eu próprio às vezes me questiono se eu era capaz de passar o que ele passou por este momento, e está de parabéns, e que espero que toda a sorte do mundo o acompanhe e que continue o trabalho dele e que consiga fazer muitos golos, que é para isso que ele trabalha, e é para isso que nós o queremos aqui no Palmeiras. João, tudo bem? Bruno Melhose, Rádio Bandeirantes. Da partida do Palmeiras. Do Facundo Torres. Maurício, isso tem a ver com as dores do Maurício nas costas? Por que dessa opção? E também aproveitando, falar sobre a estreia do Andreas Pereira, né? Você não teve tantos dias com ele por conta da convocação para a seleção brasileira, mas é assim mesmo que o Palmeiras pretende utilizá-lo na vaga do Lucas Evangelista, ali como um segundo homem de meio de campo? Boa noite. Relativamente ao Maurício, sim, teve uma semana e pouco fora. Teve um problema nas costas, na zona lombar, limitou-lhe muitos movimentos, mas felizmente os últimos 3 treinos conseguiu trabalhar bem, e foi simplesmente a opção técnica, decisão do treinador. Relativamente ao Andrés Pereira, assim, ele fazia várias funções no clube dele, o clube onde ele estava, o que para nós é muito bom, muito positivo. Fazia de 8, fazia de 10, fazia de interior pela direita, e isso dá-nos várias opções para poder pensar, dependendo do adversário, dependendo do jogo. Mas agora, mais do que tudo, nós olhamos e está duro, temos todos que trabalhar. A função do treinador, ainda bem que é dele, escolher os melhores. Ele que fique com os cabelos brancos e com as dores de cabeça, porque o que nós queremos é isto, é que todos trabalhem a 100% e que coloquem dúvidas no treinador. Onde é que eu vou entrar, onde é que eu posso ajudar, e a única coisa que ele tem que fazer é trabalhar todos os dias para colocar essas dúvidas no treinador. João, boa noite, Zé Henrique, Rádio Energia 97. O Abel ficou ausente há alguns dias, né, por alguns problemas particulares, e foi muito criticado por isso. Eu queria que você falasse a importância que esse conjunto de vocês, né, 3, eu vou falar você, o Castanheira e o Abel, você conseguiu sentir um pouco nesse time de hoje, um pouco daquele Palmeiras que quando você chegou de 21, 22, aquele time com vontade de ganhar, de amassar o adversário logo nos primeiros minutos? Vocês estão conseguindo implantar esse estilo de jogo nessa nova rapaziada?
Boa noite. Primeiro que tudo, falando disso, nós desde 2000 e depois da pandemia, a diretoria deu-nos uma escolha ao longo do ano, nas datas FIFA, para irmos revezando, ter mais 2 dias na data FIFA. E esta foi a vez do nosso treinador. Eu ainda não tive a minha, vou ter, felizmente, da próxima vez. Porque, para nós, vou-lhe dizer, eu vi os meus pais, eu sou o filho mais novo, já estão velhotes, eu vi os meus pais 6 dias no Natal. E já passaram 10 meses, onde nós só os vemos pelo celular, felizmente. As tecnologias evoluíram e dá para matar um pouquinho de saudades. O ano passado eles conseguiram vir aqui ao Brasil, este ano não conseguiram. E estamos a falar, são 9 horas para ir, 9 horas para voltar. E se nós formos falar, um dia já foi. Ou seja, só na deslocação é um dia. O Abel ainda tem que ir para o Porto, são mais 1h30 de avião, ir e não ir, mas são mais 3 horas. Para estarmos 24 horas a mais com as pessoas de quem nós amamos, quem nós gostamos, foi mais que merecido. São críticas de quem não sabe o que é estar no futebol sem 2 dias de folga juntos, ou seja, nós não conseguimos ter um final de semana, ou seja, quando temos uma folga é só um dia, e para ir a Portugal um dia não dá. Então são coisas que só quem não sabe e quem não anda nisto é que vê. Um dia no meio de 365 dias de treinos não faz falta. O grupo entende, percebe. Nós muitas vezes também fazemos algumas coisas com os jogadores sem saber, mas às vezes eles precisam, ou porque o pai ficou doente e eles têm que ir, ou porque a tia, ou porque faleceu infelizmente alguém, e faz parte. Se nós não conseguirmos ter o ser humano connosco a 100%, o jogador ou o treinador não vai estar a 100%, e nós temos que pensar em todos esses pormenores, principalmente nestes calendários aqui. E esta parte mental e familiar é muito, muito importante, e foi muito bem feito, e espero que ele tenha conseguido fazer tudo o que queria fazer. Relativamente à equipa, é um processo. Ninguém chega e automaticamente nós conseguimos passar todas as ideias que queremos. As coisas demoram. Muitas vezes a língua é diferente, as palavras que nós usamos são diferentes do outro treinador. Às vezes o que ele estava habituado a ouvir, as nossas palavras são diferentes, ele não entende. Demora, são coisas que demoram. Felizmente nós trabalhamos muito à base de vídeos, de imagens. Ainda ontem à noite, na concentração, temos os quase 40 minutos dentro da sala a ver, porque temos que conseguir passar esta informação o mais rápido possível para tentar que os erros não apareçam. São coisas que demoram. Mas nós não podemos ter desculpas, não há desculpas, e se tivermos que trabalhar 10 horas por dia, 12, amanhã se tivermos que fazer um vídeo vamos fazer, se tivermos que juntar os jogadores vamos corrigir, porque o futebol é assim, e nós temos que arrepiar caminho, e o mais cedo possível conseguir que as nossas ideias estejam bem cimentadas, e hoje felizmente conseguimos pôr em prática o que foi pedido, e quarta-feira temos um jogo muito, muito importante, e temos que conseguir pôr em prática o que foi pedido, tal como hoje. João, boa noite. Guilherme Juliara, da Web Rádio Verdão. A gente olhava alguns meses atrás que o Palmeiras tinha uma escassez de jogadores reservas. Não digo escassez de qualidade, mas sim de número e de posição. Alguns jogadores da maioria do meio de campo para trás. Hoje o João teve grandes opções no banco, como o Andreas, o Bruno voltando, o Rafael Veiga. Queria que você dissesse o quão importante é ter esse elenco numeroso e essas opções de volta no banco de reservas. Boa noite. O número de jogadores é exatamente o mesmo. Nós convocámos os 21 jogadores disponíveis que nós tivemos, retirando os jogadores que foram jogar aos sub-20. Se nós pegarmos neste banco de suplentes e tirarmos 3, 4, ou por castigo, ou por lesões, ou por algo, e entrar os que foram aos sub-20, Benedetti, Luigi, Arthur e Riquelme e Belé, são os 5 que foram, é o nosso banco de suplentes completo. Ou seja, o Palmeiras é um clube que, para poder ser o Palmeiras, precisa ter espaço para estes jogadores. E estes jogadores fazem
tal igual parte, que amanhã estão a treinar connosco, como estes que estão hoje no banco. Se nós tirarmos 3-4, entram esses 3-4 e as opções são essas, porque os jogadores fazem parte do elenco e é assim que nós vamos conseguir pô-los a jogar, é assim que nós vamos conseguir rentabilizá-los, é assim que vamos conseguir que seja um clube formador. Por isso, hoje tivemos a sorte de ter todo o elenco disponível, todo. Ou seja, não ficou ninguém em tratamento. E quando assim o banco fica assim e os outros têm que trabalhar um pouquinho mais. Quando os outros saem, entram os da base e são disponíveis, porque se o Bruno estivesse fora, quem tinha entrado para a frente era o Luigi. Tá? Obrigado. João, boa noite. Logo após a eliminação do Corinthians na Copa do Brasil, o Palmeiras já acumula aí 7 partidas e com aproveitamento espetacular, né? São 5 vitórias, 2 empates, 15 gols marcados, 3 gols sofridos e muito passa, né, por essa mudança aí do Flaco e o Roque, que estão muito bem. Mas eu queria saber se teve algo para além disso, se houve uma conversa com os jogadores, se vocês tiveram alguma mudança, ou os jogadores mesmo tiveram alguma postura diferente. Queria entender como que teve essa mudança tão brusca, porque é um momento muito bom do Palmeiras na atual temporada. Boa noite. Ninguém quer perder e as derrotas custam, principalmente neste nível. E às vezes quando os desaires aparecem, nós olhamos e vemos, não, temos que, por isso é que trabalhamos, temos que tentar algo diferente, temos que tentar algo para os ajudar, temos que tentar algo, coisas novas, temos que... E nós já estávamos a fazer coisas diferentes. Houve momentos muito bons no Brasileirão, antes dos 2 jogos, antes de ir para o Campeonato do Mundo de Clubes, que foi a derrota com o Flamengo e com o Cruzeiro. Até aí o Palmeiras estava muito bem. Tivemos esses 2 desaires, ou por preparação do Mundial, ou porque o adversário foi mais forte. Perdemos esses 2 jogos. Fomos para o Mundial de Clubes. Voltámos. O Palmeiras ainda não teve nenhuma derrota no Brasileirão depois do Mundial de Clubes. Teve essa infelicidade da eliminatória da Copa do Brasil, já foi, é passado, o mundo anda para a frente. Ou seja, esta boa fase já vem desde a final, desde do fim do Mundial de Clubes. Tivemos um empate com o Mirassol, depois a partir disso são resultados todos positivos. Ou seja, o que muda aqui foi a eliminação da Copa do Brasil, porque esse momento bom do Brasileirão já vem desde o final do Mundial de Clubes, já vem desde o início, tirando esses 2 jogos que perdemos e bem, o adversário foi mais forte. Agora, nós andamos a tentar coisas diferentes, olhar para as características dos jogadores e ver o que é que nós podemos retirar mais deles dentro da ideia coletiva, e andamos à procura, os jogadores novos vão entrando, nós olhamos onde é que ele pode ajudar, o que é que a equipa pode mudar para ele ajudar a equipa e para a equipa ajudá-lo a ele, e andamos a partir a cabeça. O treinador trabalha muito e anda a tentar encontrar. Agora chegou mais um novo, tentar ver onde é que ele pode ajudar a equipa, onde é que a equipa pode ajudar a ele, e felizmente conseguimos essa alteração dos 2 centroavantes no jogo do Corinthians para a Copa. Já estavam a jogar os 2 no segundo jogo e felizmente têm tido um excelente rendimento, muito por mérito deles, porque têm feito o que o treinador pede e têm posto a qualidade individual e o rendimento deles no campo, mas de hoje para amanhã pode ser que precisemos e que comecemos a jogar outra vez só com mais um e eles têm que ajudar de outra forma. Mas é isso, andamos sempre à procura de soluções e o que é melhor para a equipa dentro das características dos jogadores que temos. João, tudo bem? Você falou um pouquinho sobre a dupla, né, Vitor Roque e Flaco Lopes, e obviamente quando a gente olha para o placar a gente pensa muito no Vitor Roque pelos 3 gols marcados, mas eu queria te ouvir também sobre essa evolução do Flaco, como vocês têm sentido ele nesses últimos dias, depois da primeira convocação dele, viver esse momento especial com a seleção argentina, enfim, uma oportunidade que até então ele não havia tido na carreira, como é que ele volta depois dessa primeira experiência? E se vocês acham que, de certa maneira, também a utilização dessa dupla contribuiu para o Felipe Anderson, que hoje também foi muito decisivo, né? Ele participa diretamente de 2 gols, numa primeira assistência, depois a finalização para o gol do Evangelista. Se de alguma forma essa dupla vocês conseguiram também enxergar uma evolução do Felipe Anderson. Obrigado. Boa noite. O Flaco Lopes é um exemplo claro da paciência que é preciso ter para um clube formador. Ele chegou com 21 anos da Argentina, tinha passado por algumas dificuldades familiares, chegou num elenco vencedor, num elenco que sabia o que era ganhar, e ele com 21 anos apareceu aqui
com muita coisa para aprender. Aqui a questão é que num clube como o Palmeiras, ou num clube como quem quer ganhar tudo aqui no Brasil, é difícil ter essa paciência. É muito difícil esperar que um jogador amadureça, que um jogador aprenda, que um jogador passe por erros. E o Flaco Lopes passou por muitos erros, tanto como jogador como profissional. Ele nos últimos 8 meses, 9 meses, fez ali e conseguiu, primeiro, deixar de levar multas. Todos os meses o clube ficava-lhe sempre com uma parte do ordenado, porque é personalidade, não somos todos iguais. Há pessoas que são mais diurnas, outras noturnas e ele tinha algumas dificuldades nas primeiras horas da manhã. Muitas vezes dormia no CT e demorava a descer, porque por exemplo, eu detesto trabalhar à noite. À noite é para dormir, e há pessoas que gostam de estudar à noite, por exemplo. Não somos todos iguais. E demorou ali. Nunca mais aconteceu, porque ele aprende, não é? O clube ia-lhe ao bolso. E ele felizmente conseguiu aprender. E nós, Flaco, é só 10 minutos, 10 minutos. E ele, professor, eu faço esforço, mas é difícil. Mas felizmente passou. Mas isto é a idade, é o processo de crescimento. E que muitas vezes ele, não sei, tem mais 7 quilos de massa muscular. É um processo. Era ectomorfo, muito magrinho, tinha só pele e osso, e são coisas que demoram. E hoje o Flaco Lopes que nós vemos, nós não nos esquecemos do Flaco Lopes com 21 anos quando chegou, mas hoje todos nós notamos que é um jogador diferente, um jogador mais maduro, um jogador mais consistente, um jogador que ele também fazia o que nós pedíamos, tentava fazer o que nós pedíamos, mas não tinha aquela consistência que consegue ter hoje. E quando nós conseguimos pôr o rendimento em campo, ajuda-nos a todos nós, ao treinador primeiramente, porque os jogadores é que jogam, nós só os pomos em campo e só pedimos, eles é que têm que pôr em prática, e ajuda tudo o resto. E ele hoje, felizmente, teve por todo o mérito na seleção do país dele, e a única coisa que nós pedimos é rigor todos os dias do trabalho, e felizmente, estes últimos 8 meses, ele tem conseguido fazer isso, mesmo quando não jogava. Mesmo quando não jogava, já era outro Flaco Lopes. E o passado não era porque estava errado. Era o processo de crescimento e maturação de um jogador de futebol que chegou com 21 anos da Argentina e que aos 24 agora já consegue ter a consistência e o rendimento. Porque se nós o fôssemos buscar aos 24 anos agora, o Palmeiras já não tinha dinheiro para ir buscar o Flaco Lopes. Ou seja, o Flaco Lopes na altura custou 10 milhões de dólares com 21 anos e todos os defeitos que tem. Mas hoje já não custa 10 milhões de dólares. Já custa muito mais. E hoje é jogador a Palmeiras. Mas nós só conseguimos ter o Flaco Lopes hoje porque tivemos a paciência para ele chegar o que é hoje. Relativamente ao Felipe Anderson, um excelente profissional, tem tido alguns toques, alguns problemas na gestão da parte física desde que chegou aqui. Não tem tido folgas, não tem tido descanso, luta contra aquelas dores. E nós temos conseguido devagarinho evoluí-lo. É normal quando um jogador entra em campo sem dores que consiga estar mais confiante nele próprio do que quando um jogador entra em campo com dores e já está a 60% das suas capacidades. E nós esperamos que ele continue a ter este rendimento e primeiro comece no trabalho diário, que é garantir que o Felipe consegue entrar em campo a 100% para poder ter o rendimento que mostrou nestes últimos jogos. E como é um jogador muito coletivo, quando a equipa está bem coletivamente, ele salta de cima. Porquê? Porque ele pensa primeiro mais na equipa do que nele próprio. Somos nós que andamos a incutir este individualismo nas ações dele, porque ele mete sempre a equipa em primeiro lugar e nós, Felipe, tu precisas de ter mais ações individuais, pensa mais no chutar no golo, no cruzar, nos movimentos, que consigam criar desequilíbrios individuais, porque depois se tu fores melhor individualmente, a equipa vai ficar melhor coletivamente. E primeiro que tudo é isto, ele conseguir iniciar um jogo a 100% para poder render sem problemas. João Martins está com o dom da palavra hoje, fazendo várias revelações. Daqui a pouco a gente fala mais disso, porque Roger Machado está explicando a goleada do Inter. Internacional, até que resultado ruim pode acontecer com o Colorado, até que tu fale, não estou conseguindo render, não estou conseguindo fazer o Colorado ter resultados e nem jogar bem. Vamos lá, a avaliação do meu trabalho
né, não é prerrogativa da minha função fazê-lo, né? Não é prerrogativa da função de vocês, né? E tenho certeza que vocês têm feito. A minha função é seguir buscando alternativas, né, acreditando na força do meu trabalho e na capacidade de reação do grupo. Isso que eu posso dizer. Roger, você falou sobre a questão de trabalhar intensamente para o Grenal do próximo fim de semana. Foram 2 semanas de preparação durante a data FIFA para esse duelo contra o Palmeiras. O que falar para o torcedor e como dar uma esperança de uma situação melhor para o Internacional, que agora e que já desde antes só disputa o Campeonato Brasileiro? Então, a frustração da saída das competições, ela joga pressão para cima do trabalho, inevitavelmente, né? E que eu falei, as 2 semanas de trabalho que nós tivemos, elas acabaram no primeiro gol do adversário, que a gente não conseguiu nem, na verdade, mostrar a estratégia que a gente montou para tentar superar o Palmeiras jogando fora de casa, né? O que eu, num primeiro momento, gostaria de pedir ao torcedor, né, pedir desculpas, né, pelo placar elástico, né? Quem veste a camisa internacional tem que saber a responsabilidade que tem e é inadmissível a gente tomar 4 gols no primeiro tempo de jogo, independente do adversário que seja, né? E se resignar a trabalhar. Né, trabalhar para o próximo evento, que é o Clássico, que é importante, que a gente sabe que é um campeonato à parte, e mostrar ao torcedor, né, que a gente deseja coisas, mesmo eliminado das outras competições, a gente já tem aspirações dentro da competição, que é o brasileiro que nos sobrou. Roger, o jogo é feito de estratégias, como você falou, tinha uma estratégia e com 3 minutos ela foi por água abaixo, né? Em função disso, né, você armou uma estratégia, não deu certo, né, o primeiro tempo acabou do jeito que terminou, mas no segundo tempo a gente viu uma estratégia um pouco diferente, né? Você reforçou um pouco mais o sistema defensivo, mais cauteloso. Em função disso, até porque você não tem aquele volante de marcação, aquele número 5, que é o cara que fica mais no lugar, que protege a defesa, né, cuida mais das subidas dos laterais. Você pensa em mudar a estratégia daqui para frente, ser um pouco mais cauteloso, como foi no segundo tempo? Não foi a cautela do segundo tempo que a gente não teve no primeiro, que na minha opinião que nos tirou força, né? Foram 2 gols com menos de 10 minutos, né? Um deles em transição, né? Que foi o segundo, e o outro com 3 minutos num rebote, naqueles 15 minutos que a gente sabe que o adversário pressiona sempre jogando dentro de casa. Né? Para o segundo tempo, né, eu optei por botar mais um lateral e trazer o Aguirre para a esquerda, né, para a gente, na verdade, né, com a ideia de manter o placar que estava e, se possível, como aconteceu, a gente tentar diminuir. Essa foi a ideia, né? Os pensamentos de mudança, eles sempre partem, né, das necessidades que a gente tem, do que a gente tem à disposição, né? Não me passou pela cabeça entrar com uma equipe mais conservadora, porque acreditei que na estrutura e na proposta que a gente tinha de buscar as velocidades, as costas, né, com o Carboneiro, com o Vitinho, a gente pudesse ter sucesso. Mas a estratégia nem apareceu em função do placar aberto muito cedo. Vamos escutar.